capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 11. Vamos ler, Atos 3, versículo 1. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem, aleijado, coxo de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo, uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, junto de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com uma atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então Pedro afirmou: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te ou levanta-te e anda. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto se pôs em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo. E ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles num lugar chamado Pórtico de Salomão. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos fazer uma oração. Senhor, pedimos graça para entender a palavra, não apenas entender o texto, mas entender o que podemos aprender com esse texto, para aplicarmos em nossa vida, em nossa comunidade, em nosso dia a dia. Outra vez, Pai, dai-nos graça, pois não sou um exímio pregador, muito longe disso, e os que me ouvem também não são exímios, excelentes intérpretes. Todos precisamos de graça, Pai, para aprender, para ouvir. Então ajuda-nos, Senhor, para que possamos crescer contigo por meio da palavra. Amém e amém. Bem, meus irmãos, olhe para cá. Basicamente se trata de um milagre. A grosso modo, se trata apenas de um milagre, inclusive o primeiro milagre. O primeiro milagre que Deus realizou, milagre assim de cura, depois do Pentecostes. Só que é você limitar muito a palavra e enxergar isso como apenas um milagre, porque tem tanta riqueza nessas palavras. Eu dividi esse texto que a gente leu em 3 partes. Eu dividi do 1 ao 3, do 4 ao 7, do 8 ao 11. E em cada parte eu quero entender, e eu quero, honestamente, hoje eu quero muito mais do que explicar. Eu quero, junto com vocês, descobrir o que podemos trazer para a nossa vida hoje, lendo essa história. Então vamos ler do 1 ao 3 mais uma vez e vamos entender isso. Atos 3, do 1 ao 3. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Bem, meus irmãos, olhem para mim.
Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês: os judeus tinham o hábito de fazer 3 orações ao dia. O próprio Daniel, ele tinha esse hábito. E as orações eram feitas em 3 horários. A primeira oração era feita 9 horas da manhã. A segunda oração era feita 3 horas da tarde, que é essa oração que eles estavam indo fazer. E a última oração era ao pôr do sol, entre 5 e 6 horas da tarde, mais ou menos. Então era, vamos deixar assim, 9, 13 e 18, era o costume deles. E essa oração que Pedro e João estavam indo realizar era dentro do templo. Não sei se vocês repararam, mas nesses 3 versículos que a gente leu, a palavra templo aparece mais de 4 vezes. E esse templo, eu quero explicar uma coisa para vocês: esse templo, ele não existe mais. Esse templo que Pedro e João foram orar, esse templo onde o paralítico, o coxo estava sentado de esmola, esse templo não existe mais. Esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, por ordem do imperador Vespasiano, sucessor de Nero. Houve uma invasão, destruiu tudo e acabou o templo. O templo foi destruído. Nós temos 2 templos na Bíblia. Nós temos o templo construído por Salomão, que não é este. O templo construído por Salomão foi destruído na época que o povo foi levado cativo para a Babilônia. Então Nabucodonosor mandou destruir aquele templo, construído por Salomão. Depois foi reconstruído o templo por Herodes, um imperador ímpio, pagão. Mas até para conquistar os judeus, o apoio dos judeus, ele construiu um templo. E é esse templo construído por Herodes que eles estavam indo orar. Isso aqui é importante, tá? Não é só história, não, isso aqui é importante. Como eu disse, esse templo foi destruído. Aí eu quero trazer uma pergunta para os irmãos, uma pergunta para a gente refletir. O primeiro templo foi destruído, mas foi reconstruído. O segundo templo foi destruído. Por que não foi reconstruído? Vamos pensar nisso. O primeiro foi destruído e foi reconstruído. O segundo foi destruído e não foi reconstruído. Por qual razão? Vou dizer a vocês, por uma única e simples razão. Porque nesse tempo que o templo foi destruído, 70 depois de Cristo, Jesus já tinha morrido há aproximadamente 40 anos. Já estávamos vivendo o que biblicamente chamamos de nova aliança. Repete essa palavra. Nova aliança. E na nova aliança não precisa de templo. Jesus disse certa vez a samaritana em João 4, a samaritana chegou e Jesus disse assim: Senhor, os samaritanos dizem que devemos adorar a Deus no monte. Os judeus dizem que a adoração correta é em Jerusalém, onde ficava esse templo aqui, que foi destruído. Qual é o lugar certo de adorar? Aí Jesus vira para ela e fala assim: nem no monte, nem no templo, mas a hora está chegando, e já chegou, aonde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A adoração na antiga aliança era no templo, precisava do templo. Sabe aqueles rituais? A gente já pregou aqui sobre a antiga aliança, todos aqueles rituais, aquela cerimônia, aquele sacrifício de animais, aqueles candelabros, aquela arca que ficava no Santo do Santo, aqueles levitas, aqueles sacerdotes, aqueles sumos sacerdotes, tudo aquilo, vocês podem repetir comigo? Ficou para trás. Então, por qual razão um novo templo seria erguido, se na nova aliança
Não existe lugar sagrado. Ô pastor, peraí. O senhor está dizendo que aqui onde a gente está não é um lugar sagrado? Não, pastor, aqui, essa cadeira aqui que eu estou sentado, não é mais sagrada do que a cadeira da minha casa? Não, mas como não? Então quer dizer que o espaço não é ungido? Não, o do templo era. O do templo que Salomão ergueu, que Herodes ergueu, era porque o culto a Deus naquela época precisava daquele templo. Era uma ordem, era uma forma de se relacionar com Deus. Hoje não. Quando a gente olha para a igreja primitiva, eles não tinham um templo. Sabe como é que eles faziam o culto a Deus? Nas casas. Até porque a perseguição era muito grande. O povo de Deus só foi começar a se reunir em templos. Quando eu digo templo agora, não esquece esse templo de Israel, isso é passado. Mas em espaços próprios para isso, depois que Constantino pôs um fim a toda aquela perseguição contra os cristãos, autorizou o culto público. Aí, quando lá no final do século IV o cristianismo virou a religião oficial do império, então aí os espaços, os prédios que eram usados para cultuar os deuses de Roma começaram a ser usados como espaço para o povo de Deus se reunir. Então hoje, meus irmãos, esse espaço nosso não é sagrado. Ele é importante. Por que ele é importante? Porque a gente tem um lugar para nos assentarmos, ouvirmos a palavra e adorarmos a Deus. Então por isso que ele é importante. Imagina, pessoal, a gente não ter um lugar para se reunir e ter que ficar procurando casas. É ruim. Apesar de que Deus nos guarde disso que eu vou falar, tá? Que Deus nos guarde. É bom a gente falar antes de falar. Mas se acontecesse alguma coisa e a gente não pudesse se reunir aqui, aí eu ia arrumar alguma casa para a gente se reunir. Mas eu não sei se vocês estão entendendo essa mensagem que eu estou trazendo aqui no início. Não existe lugar sagrado. O culto é sagrado, mas o lugar não é. O que é o culto ser sagrado? Isso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é importante. Isso aqui é aprovado por Deus. Mas não é o espaço. Sabe onde que Deus habita, meus irmãos? No nosso coração, por meio do Espírito. Não queria falar, mas vou falar. Posso? Você nem sabe o que é, e vocês estão me autorizando. Cuidado, autorizar sem saber. Posso falar? Sim. O templo que foi construído lá no Brás, biblicamente falando, não tem qualquer sentido. Qualquer sentido. Absolutamente. Antes de entender a palavra de Deus, eu achava aquilo incrível, maravilhoso. Mas posso ser bem honesto com os irmãos? Eu olho para aquele templo com muita tristeza hoje, porque é um regresso à antiga aliança. É você pegar o que Cristo fez e o que Cristo anunciou, deixar de lado e falar: não, eu quero viver vou usar aqui a palavra religião para exemplificar. Eu prefiro viver a religião de Moisés, da lei, das tábuas, do candelabro, da arca, sendo que tudo aquilo se cumpriu na pessoa de Jesus. Hoje, meus irmãos, eu entendo que aquilo é um regresso, porque a gente vai ler o livro de Atos e você vai ver que todo aquele negócio de tempo ficou para em espírito e é em verdade. Louvado seja o nosso Deus. Então ficou claro essa primeira parte aqui? Nossa comunidade não é um lugar sagrado, isso prédio, mas o nosso culto é, porque a gente cultua a quem? A Deus. E hoje não precisa de arca, não precisa de candelabro, não precisa de vela, não precisa de altar. Eu vou pedir para vocês repetir de novo. Eu gosto de vocês repetir porque fixa na mente. Diga assim: Jesus Cristo é o suficiente. Bom, acabou. Eu disse aqui na virada do ano, aqui no culto de virada.
Sabe o que a gente vai ter aqui nessa comunidade? Jesus, a palavra, a ceia, a oração, o batismo e mais nada. Porque é isso que a gente encontra na igreja primitiva. Aí você pergunta, pastor, mas por que Pedro... É bom eu falar isso aqui, que se você está lendo atentamente, você pode ter tido essa dúvida. Por que Pedro estava indo orar no templo? Porque, primeiro, eles eram judeus. A igreja primitiva era composta por judeus convertidos a Jesus. Os gentios só começaram a entrar na igreja de Cristo por meio de Paulo, do ministério de Paulo. A gente vai chegar lá. Foi quando Pedro foi à casa de Cornélio, se eu não me engano, e Deus deu a ele a visão do lençol, e Pedro falou, não posso comer, isso aqui é impuro. E Deus falou assim, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Estava dizendo dos gentios, do povo que não era judeu. Então Pedro e João estavam indo no templo, primeiro porque eles eram judeus, então tinham esse costume. Segundo, porque ainda tinha um templo. Depois que esse templo foi destruído, na verdade, quando esse templo foi destruído, Pedro já havia sido morto. Agora eu quero ler do 4 ao 7. Vamos lá, do 4 ao 7. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda ou esmola. Então afirmou-lhe Pedro, isso é importante, meus irmãos: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e o quê? E anda. Para aí um pouquinho, para aí. Vamos entender isso aqui. Eu fiz algumas anotações, como eu disse, isso daqui é para a gente aprender, é mais do que olhar como um milagre, é a gente ver a riqueza disso. A resposta de Pedro e de João nos revela duas coisas maravilhosas. Qual que foi a resposta deles que a gente leu no 6? Não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Isso daqui tem duas verdades absolutamente importantes para nós. A primeira delas, Pedro, João, os apóstolos não tinham nem prata e nem ouro. Quando a gente fala prata e ouro, a gente pensa em quê? Em muito dinheiro, né? Não é só em dinheiro, é em muito. A gente fala de riqueza. A gente fala de ouro, por exemplo, a gente está falando de algo que, desde que o mundo é mundo, ele tem o seu valor e ele não perde o seu valor, e é uma coisa incrível. E Pedro e João e os apóstolos tinham prata e ouro? Eles não tinham. Poxa vida, eu conversava com a Monique ontem no trem, indo lá para o aniversário da minha sogra, e ela me disse bem assim, a Monique me disse bem assim: o Evangelho trata de simplicidade. O Evangelho tem a ver com simplicidade. Eles não tinham prata e ouro. Sabe como é que a igreja primitiva vivia? Começando pelos apóstolos, os líderes da igreja primitiva. Os apóstolos e a igreja primitiva vivia na simplicidade. Olha a diferença do que acontece hoje. Primeiro, a gente falando dos chamados apóstolos e pastores e bispos espalhados pelo mundo das enormes igrejas, principalmente neopentecostais. Eles não poderiam dizer o que Pedro e João disse: não tenho prata e ouro. Meus irmãos, não me interpretem mal, mas o que mais essa gente tem é prata e ouro. Muito mais do que você imagina. Estou dizendo principalmente a liderança de igrejas neopentecostais. É muita prata e muito ouro. É muita ostentação e muita riqueza. E o pior, às custas da fé sincera das pessoas. Só que eu preciso falar das pessoas também. O que mais a gente vê por aí é pessoas indo na igreja em busca da prata
Meus irmãos, o Evangelho é simplicidade. Pastor, é pecado ganhar dinheiro? De forma alguma. Só que a característica da igreja de Cristo é a simplicidade, não é a ostentação. Sabe o que eu quero, meus irmãos? Olhe para mim aqui. Sabe o que eu quero? Eu quero que vocês tenham uma vida confortável. O que é uma vida confortável? Vamos pensar aqui que é uma vida confortável? Você tem um plano de saúde, você tem uma casa, você tem um carro. Isso é ostentação? Isso é riqueza? Isso é uma vida confortável. Mas se você está aqui e você tem aquela visão, pastor, o senhor não tem fé não, viu? Porque o meu negócio eu quero 10 carros. Eu pergunto, você vai fazer o que com esses 10 carros? Você vai ficar com um e vai dar 9 para os irmãos que não tem? E se for, tá bom você ter os 10 carros. Porque esse é o espírito da igreja primitiva. Quem tem mais distribui e ajuda aqueles que têm menos. Timóteo vai dizer lá no final Paulo escrevendo a Timóteo, no final da segunda ou da primeira carta, no capítulo 6, ele vai dizer assim: avisa os ricos que não botem a sua confiança na riqueza, que sejam generosos. Então, os cristãos que são ricos, porque tem cristão que tem prata e ouro, tem esses, qual deve ser o pensamento deles? Ajudar aqueles que não têm sequer o bronze ou o pão de cada dia. Vocês podem repetir comigo? Hoje eu estou pedindo para repetir, hein? É bom. Fixe, diga: o Evangelho trata de simplicidade. Tenhamos uma vida simples. Uma vida simples. A nossa comunidade aqui, o que eu quero, meus irmãos, é mais para frente botar um ar-condicionado aqui, para ajudar, porque o calor é muito grande. Mas nada de prédios, estruturas, porque Deus não habita nesses lugares. Nada de construções megalomaníacas. Sabe o que significa isso? É a pessoa fala assim: vou botar ouro nas paredes, eu vou botar... Para quê? Eu não ia citar agora não, mas eu vou citar. Tem um livro que eu indico aos irmãos para ler, chamado O Deus que Destrói Sonhos, do livro bíblico. Sabe o que ele fala nesse livro? Que quando ele lê Apocalipse 21, ele percebe que o que para nós nesse mundo tem valor, na Nova Jerusalém vai ser pisado. O que, pastor? O ouro. Vocês nunca leram que as ruas, o piso, o chão da Nova Jerusalém vai ser de quê? O ouro, que aqui tem tanto valor, lá vai servir como cerâmica, como... Então, a nossa fé, o nosso cristianismo não tem a ver com ouro e prata, tem a ver com Jesus Cristo. E Ele é muito maior e vale muito mais do que qualquer ouro e qualquer prata. O mundo que se mate pelo ouro e pela prata. Que a gente está de passagem nesse mundo, nosso reino é lá em cima junto com Cristo. Amém, meus irmãos? Só que tem outra coisa aqui na resposta dele, né? A primeira já ficou clara, ele disse: não tenho prata e ouro, a gente já pensou um pouquinho sobre isso. Mas ele falou assim: gente, ouça isso, por favor. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te vendo. Eu negocio com você. A gente faz uma troca. Eu o quê? Vocês podem fazer uma coisa comigo? Deixa aí, Berto. A gente vai voltar. Vai lá em Mateus 10. É só voltar um pouquinho. Antes de Atos vem João. Antes de João vem Lucas. Antes de Lucas vem Marcos. Antes de Marcos vem Mateus. Capítulo 10. A resposta foi: o que eu tenho, eu te dou. Quem foi que disse isso? Pedro e João. Quem eram Pedro e João? Discípulos do Senhor Jesus. Quem era Pedro e João? Um dos 12 ou 2 dos 12. Jesus não havia escolhido 12? Mateus 10, olhe para mim.
é uma orientação, ou uma não, várias orientações que Jesus dá aos 12. Tudo que está em Mateus 10 é Jesus falando com os 12, e Pedro e João faziam parte dos... Esses dois homens, Pedro e João, que disseram para o paralítico: que eu tenho, eu te dou. Eles ouviram isso aqui da boca de Jesus, ó, Mateus 10, 8. Mateus 10, 8. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Agora vem: graciosamente recebestes, ou de graça recebestes, de graça dai. Vamos ler de novo esse pedacinho, na versão mais tradicional: de graça recebestes, de graça dai. Olhe para cá, gente do céu, como isso é importante. Jesus falou o quê? De graça vocês receberam, e de graça vocês devem dar. E o que Pedro e João fizeram com o paralítico? Deram de graça, porque eles entenderam, e aqueles praticaram isso. Presta atenção nessa palavrinha, de graça. Ah, meus irmãos, eu ia até mudar a mensagem de hoje, eu ia parar o estudo de Atos para tratar desse assunto, mas quando eu vi isso aqui, eu falei: não preciso nem mudar, aqui eu já vou conseguir explicar. De graça. Olha, eu pedindo para vocês repetir de novo. Tudo que vem de Deus é graça. Oh, meus irmãos, como vocês precisam entender isso. É pura graça. Nada que vem de Deus porque Ele viu que merecemos. Quantas vezes eu pensei assim: Deus me fez esse milagre porque eu orei. Aí eu pensei assim, que a minha oração me tornou merecedor daquele milagre. Não foi a minha oração, foi a bondade de Deus. Quantas vezes na minha ignorância eu dei ali uma oferta, aí aconteceu alguma coisa, aí eu falei assim: olha, Deus me abençoou porque eu dei essa oferta. Oh, absurdo! Como se Deus ficasse impressionado. Oh, como Ele é forte, esse aí é bom, esse aí merece. E aquele que não tem oferta para dar, então, como é que ficaria? Oh, meus irmãos, é graça. Quem aqui já recebeu bênção de Deus? Credo, gente, nunca, nem umazinha assim. Quem já recebeu bênção de Deus? Foi de graça. Não foi a corrente que você fez, não foi a oração que você fez, não foi o voto que você deu, não foi o dízimo que você devolveu, não foi graça. Gente, Deus não é um ídolo que pode ser manipulado. Deus não é vamos ver aqui um espírito que é cultuado na religião afro. Deus não é um tranca-rua que você pega ali um ogdá e você bota ali uma farinha, uma galinha, umas moedas, e você entrega lá no pé da árvore e faz uma prece, e aí Ele vai te dar. Deus não é isso não, meus irmãos. Deus não é manipulável. Deus não é comprado. O que Ele tem, Ele dá de graça, Ele dá por amor. Tanto é que antes mesmo de você se converter, você já experimentava livramentos, você já experimentava o cuidado de Deus. É graça. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, no caso aquela cura que ele precisava, em nome de Jesus eu te dou. Se fosse hoje, eu falo assim, meus irmãos, mas até um tempo atrás eu faria do mesmo jeito, a ignorância. Por isso que eu agradeço a Deus todo dia por ter me aberto os olhos. Mas se no lugar do Pedro, olhe para cá, vou falar de mim, tá? O pastor fica falando dos outros, não, eu estou falando de mim também. Se eu estivesse no lugar do Pedro e do João, com a mentalidade de algum tempo atrás, de 1 ano e meio, 2 anos atrás, sabe o que eu falaria com o paralítico? Ele pediu, né? Sabe o que eu falaria com o paralítico? Você tem umas moedas aí, não tem? Pega todas essas moedas,
Vamos ali comigo dentro do templo, bota lá, e aí Deus vai te curar. É a orientação que eu daria. Você tem que usar a sua fé, você tem que fazer um voto com Deus, tem que fazer um propósito com Deus. Por ignorância, que Deus nos livrou. Pedro e João falou assim: o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda, é graça. Só que não apenas as bênçãos, meus irmãos, tudo que vem de Deus é graça. Existe uma confusão muito grande. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu fiz uma postagem no Instagram, está lá, eu mandei no grupo dos irmãos, para vocês verem lá. Tem gente que não sabe como a salvação eterna acontece. Os legalistas dizem assim: ó, você tem que conquistar a sua salvação. Jesus morreu por você, mas você tem que fazer a sua parte, senão você não entra no céu não. É 50% Jesus e 50% homem, indo contra o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus deixa clara. Eu que está lá dentro, não vou pegar agora, mas eu fiz uma lista de textos que mostram que a salvação é obra da graça de Deus, do início ao fim. Então os legalistas, eles têm que conquistar a sua salvação, e ó, é todo dia. E você, eu já ouvi pessoas insultando a graça de Deus. Eu não quero saber dessa desgraça, dessa graça não, indo contra o Evangelho, indo contra a Bíblia. São considerados pela palavra de Deus anátemas aqueles que contrariam, negam a graça de Deus. Você tem que conquistar, você tem que fazer por onde? Meus irmãos, se a gente pudesse conquistar a nossa salvação, Jesus não precisaria vir nesse mundo. Se a nossa justiça nos tornasse merecedores do céu, Cristo não precisaria sofrer como sofreu e morrer como morreu. Se a nossa boa consciência pudesse nos levar para o céu, Cristo não precisaria ser punido no madeiro. Só que tem um outro grupo de gente que fala assim: ó, Cristo morreu por você, pode viver no pecado, vai, vive. Quantas mulheres você quiser, assiste o que você quiser, vai lá, se afunda, não tem problema não, no final você vai ser salvo. Esses daí são os adeptos da hipergraça. Olha a confusão, olha a confusão. Vamos lá. Os legalistas confiam na própria justiça e desprezam a graça de Deus. Os que vivem a hipergraça confiam na graça de Deus e desprezam uma vida de santidade. Qual dos dois está certo? Nenhum, os dois está errado. Porque o que a Bíblia diz é que a salvação é pela graça. E uma vez que fomos salvos, passamos a viver em santidade como forma de expressar a nossa gratidão ao Senhor que nos salvou. Pastor, o Senhor está salvo? Eu lhe digo sim. Por que o Senhor está salvo? Porque Cristo me salvou. Não é pela minha boa consciência, não é pela minha santidade, é porque Cristo me salvou. Aí você me pergunta: pastor, mas o senhor vive no pecado? Eu vou dizer não. Por quê? Porque eu não quero entristecer o Cristo que me salvou. É uma relação de amor e gratidão, não de interesse. Eu não faço o certo achando que o certo vai me tornar digno do céu. Não, eu jamais serei digno do céu. Se Cristo não tivesse morrido por mim naquela cruz, eu desceria ao inferno com toda a minha suposta justiça e boa consciência. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e assim é para que ninguém se glorie. Que calor, gente. Acabar aqui, a toalha vai estar encharcada já. É graça, é graça, é graça. Posso te dar um conselho? Você não quer conselho não, mas você não gosta de conselho. Se você ainda está tentando comprar a bênção de Deus por meio de oferta, por meio de jejum, por meio de oração, eu vou lá tal dia na igreja, eu vou... Larga a mão disso. Você está diante de um Deus que é todo poderoso, que Ele abençoa a gente com muita graça e misericórdia. Qual foi a canção que a gente cantou? Não foi? Que a gente cantou? Graça sobre graça recebi. É isso. O amor de Deus. Você quer um outro conselho?
Para de confiar na sua justiça, achando que ela vai te levar para o céu. Confia na obra de Cristo, mas continue andando na justiça para agradar o Cristo que salvou. Pastor, e se eu confiar na graça de Deus e continuar vendo pecado? Eu quero lhe dizer que você não foi salvo, e que você não confia na graça de Deus coisa nenhuma, porque se você confiasse que fosse salvo, você queria viver para agradar o seu Salvador. Glória a Deus. Completando, vamos do 7 ao 11, para a gente participar da ceia do Senhor. 7 ao 11. E segurando pela mão direita, ajudou-o a se levantar, e naquele mesmo momento os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto se pôs em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando. Olha que maravilha! Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles um lugar chamado Pórtico de Salomão. Para aí, domingo que vem a gente termina o capítulo 3. O que a gente vê aqui no do verso 7 ao 11? Que depois que Deus levantou esse homem, o que esse homem começou a fazer? Servir a Deus. Vocês não perceberam, não? O homem estava caído, só querendo o quê? O que ele queria? Esmola. Deus ergueu ele, Deus deu vida para ele, Deus levantou ele, Deus restaurou ele. O que não andava passou a andar, e agora ele não queria mais saber de esmola. Ele queria saber de servir o Deus que havia levantado. Ele já entrou no templo saltando, louvando a Deus, se apegou a Pedro e João. Não é que ele se apegou no sentido de se apegar ao homem, mas é que ele queria viver, servir a Deus como Pedro e João estavam servindo. Eu encerro essa mensagem dizendo a você o seguinte: olhe para mim, nós estávamos mortos, Deus nos deu vida. Nós estávamos caídos, Deus nos levantou. Nós estávamos indo a igrejas pedindo esmola, ó Deus, me dá uma bênção. Deus nos restaurou. E para que ele fez isso? Para que agora, você agora está vivo, você agora está de pé, você agora está restaurado. Para que Deus me levantou, pastor? Para que Deus me restaurou? Para que Deus me deu vida? Para que você use essa vida para servi-lo, adorá-lo, para louvá-lo, para andar conforme os caminhos dele e agradecê-lo até o último dia da sua vida. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé. Eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus por essa palavra, por esse cuidado. Depois eu vou pedir para os irmãos virem aqui. Eu é que não mexo nessas redinhas hoje, viu, Monique? Você vai mexer nessa redinha. Toda vez que eu tiro a redinha, cai copo, cai pão. Então, Monique vai tirar hoje a redinha. Depois da oração, você vai vir aqui, pegar o pãozinho, o cálice. Você vai sentar. Nós vamos celebrar. Eu estava lendo hoje de manhã, um rapaz colocou assim: tem gente que pensa que a ceia é algo místico. É algo, uma coisa assim. Quando eu comer o pãozinho, vai acontecer alguma coisa assim dentro de mim assim. Então tem que ser uma coisa muito concentrada assim. Beber o cálice, eu vou ser lavado, eu vou... Onde que você vê isso na Bíblia? A ceia, meus irmãos, era como se fosse uma refeição, onde eles sentavam à mesa e participavam em memória do que Cristo havia feito. Por isso que eu peço para você pegar, para você sentar e te cantar um hino. Porque não é os elementos que vai fazer alguma coisa dentro de nós, é a obra redentora de Cristo que já fez e continua fazendo. Nos agradecer ao Senhor. Fechemos os olhos. Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa